Pode se assentar. Se você puder me dar um pouquinho mais de retorno, eu estou sem retorno aqui. Achei que eu nunca ia falar isso. Glória a Deus. Ah, Jesus é tão bom, né? Gente, por mais que eu já tenha ministrado algumas vezes na minha vida, toda vez que eu subo aqui, eu acho que eu nunca vou conseguir subir, porque minhas pernas ficam bambas, mas hoje parece que está mais forte. Acho que é o temor de Deus, né? Amém? Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que mexeu muito comigo essa semana. Eu vou ser meio chato também, dá para, sei lá, como diminuir um pouco essas luzes aqui bem no meu rosto? Vou deixar os meninos colocarem lá a ministração. Eu fiquei num grupo, a Manu fez uma dinâmica ali, sobre como foi essa semana, falei uma palavra, né? Eu estava no grupo com 4 pessoas, 3 falou bem assim, cara, foi difícil. Falei, minha semana foi terrível. Gente do céu, ainda falei para o Tiago, Tiago, justo no dia que na ministração que eu tenho que pregar, minha semana foi terrível, eu pensei em desistir umas 200 vezes. E a ministração que eu quero falar para vocês hoje é exatamente o que eu aprendi essa semana. E se? Eu quero falar sobre circunstâncias na nossa vida. Quantas pessoas aqui já se perguntaram em algum momento, e se tivesse acontecido tal coisa? Alguém já fez essa pergunta? Mas geralmente a gente faz quando a gente começa a ser meio reflexivo e não dá para mudar, né? Já não dá, e se? Hoje, aonde que eu estava hoje? Cara, eu não sei o que eu estava vendo, mas eu pensei, eu queria ter, lembrei, eu estava ali vendo o pessoal do UP sair, e o pessoal do UP saiu todo animado, né? Eu falei, Deus, eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje com 20 anos, e se, caí na mesma que eu vou pregar para vocês, e se eu tivesse a cabeça de hoje, mas com 20 anos, como seria? Algumas coisas não dá para mudar, gente, e é triste isso, né? Tem coisas que não dá para mudar. Mas a mensagem que eu quero pregar hoje, sabe o que é? E se, no momento que você estiver tendo que tomar aquela decisão, e se você fizesse diferente? Foi o que eu aprendi todo santo dia essa semana. Todo dia, eu acho que lá no céu tinha 5 batalhas para o William, daí na segunda-feira eu ia lá, dava o check na segunda, e aí na terça dava o check na terça. Gente, foi complicado, mas todos os dias, quando eu tinha que tomar uma decisão, eu fazia essa pergunta, e se eu fizesse diferente? E eu fiz essa capa aqui de propósito para vocês, porque foi bem assim que eu me senti essa semana. Eu me senti como Mateus, anotando alguma coisa, e o próprio Jesus falando, William, e se você fizesse diferente? Como seria? Como seria se você fizesse diferente? E gente, eu não sei vocês, mas é tão gostoso quando você precisa tomar uma decisão, que você tem 2 caminhos. Uma é a tua carne querendo tomar uma decisão, e na tua mente, por ela ser tão rápida, você já tomou aquela decisão, você já está quase que se arrependendo pelaquela decisão que você tomou na mente, só que você não fez nada. É como se o Espírito Santo te desse uma oportunidade e passasse tudo em câmera lenta e falasse, cara, essa primeira opção que você já ia fazer agora, foi bom? Não, não foi. E se você fizesse diferente? Comigo foi assim todo santo dia essa semana. E eu sei que algumas vezes, vamos ver se vai funcionar isso daqui. Fui lá para o final, aqui ó. Eu sei que em algumas vezes, gente, vocês podem se encontrar assim. Nós nos encontramos cansados de ser forte. Eu coloquei isso em primeiro lugar hoje, porque essa semana eu falei, Deus, tem algumas coisas na minha vida que eu não aguento mais ser forte. Parece que algumas fases, algumas coisas na nossa vida, como Deus sabe que a gente é forte, você em vez de passar e não ter mais que sofrer com aquilo, Deus fala, não cara, você aguenta, fique tranquilo. E essa semana eu falei, Deus, eu estou cansado de passar por determinadas coisas, eu estou cansado de ser forte. E eu sei que também existem vezes que nós nos sentimos sozinhos e desamparados.
Teve um dia nessa semana que eu me senti muito sozinho, eu falei, Deus, eu não tenho para onde correr. Por mais que eu ouça um conselho de alguém, a pessoa pode me aconselhar, naquele momento eu posso me sentir um pouco melhor, mas não vai mudar a minha situação. E existem momentos na nossa vida em que parece que nós estamos esmurrando o vento. Parece que você está tentando fazer aquilo, fazer, mas não sai do lugar. É como se você estivesse navegando contra dois ventos opostos. Um vento manda você vir para cá, outro manda você para lá, só que você ainda insiste em pegar o remo e querer ir para a direção que você quer. E essa semana eu me senti muito assim. Falei, Deus, eu não aguento mais ser forte. É como se Deus falasse, não, você vai aguentar. Eu falo, cara, mas eu não quero aguentar. Eu já estava nessa situação. Eu falava, Deus, eu não quero aguentar. Eu já estou ao ponto de cair nessa segunda aqui, ó. Que é de gritar com Deus. Eu já estava ao ponto de falar, Deus, vamos chegar aqui para conversar. Você sabe de todas as coisas, por que eu estou passando isso? Eu sei que você já pensou nisso. Eu sei que algumas vezes você já pensou, Deus, eu não aguento mais ser cristão. Eu não aguento mais ser jovem e ser santo, parece que são coisas extremamente diferentes. Eu não aguento mais ter que respeitar lideranças, eu não aguento mais ter que respeitar o tempo. Todo mundo chega para mim e fala, cara, aguenta mais um pouco, mas eu estou aguentando já faz 1 ano, eu estou aguentando já faz 2 anos, parece que a vitória nunca vem. Eu já estava nesse ponto, ao ponto de gritar com Deus. E eu não sei se você já passou por algumas vezes assim na sua vida, mas algumas vezes eu me sinto assim. O que o outro faz não influencia em nada na vida deles. Por exemplo, se eu preciso arrumar um emprego, qualquer pessoa toma a decisão e parece que, cara, não vai mudar nada na minha vida. Mas quando é com você, é como se dependesse vida ou morte. Não, se você escolher errado, você vai morrer. Parece que as coisas que nós temos que decidir para nós é vida ou morte. Ó, você vai por esse caminho ou vai por aquele caminho. E para algumas pessoas decidir é tão simples. Ah, decidi namorar. Para a pessoa foi simples. Para outra, não, Deus, com quem será? E você faz jejum e ouve música e vai lá no YouTube e nada. Ou você precisa entrar no ministério. Para algumas pessoas é tão simples, fala, Deus, eu me sinto do Ministério das Artes. E ele vai lá e se inscreve. Para as outras, não, Deus, se eu ficar nesse ministério e for uma perca de tempo, eu vou estar matando o meu chamado. Para você, parece que aquela decisão é o fim do mundo. Jesus, se eu não ir no rolê, eu não vou encontrar alguém para conversar. E se eu ficar aqui em casa, eu vou pecar. Para algumas pessoas muito simples, eu vou no rolê, porque eu não vou ficar em casa. Se eu ficar em casa, eu vou pecar. Para outras, não, Deus, me dá um sinal se é para eu ir no rolê. Gente, é angustiante isso. Está entre a cruz e a espada. Tem horas que a gente cansa disso. Parece que todas as decisões nossas, Deus nos apresenta o céu e o inferno. É engraçado isso. A Bíblia diz, te apresento hoje 2 opções, mas não é em tudo, gente, é na questão da salvação. Nas outras, a gente tem que se sentir amado. E isso eu vou falar no final da minha mensagem. Mas essa semana eu estava assim. Tudo era difícil. Se eu tinha que tomar uma água, Deus, se eu tomar essa água, o que vai acontecer? Gente, e viver desse jeito é terrível. É terrível. E essa semana, todos os dias, Deus me ensinou uma coisa. E eu quero ensinar para vocês o que Ele me ensinou. 4 e si. E eu quero que você se imagine nessa situação. Quem já assistiu The Chosen, sabe que essa parte onde Jesus está falando sobre o sermão do monte. O sermão, acho que mais importante da Bíblia, né? E Mateus está ali anotando. Imagine a cena, feche o teu olho agora. Imagine você, nesse momento, tendo que tomar aquela decisão difícil, que você vai ter que tomar semana que vem. Jesus, ele aparece na tua frente e fala assim, ei William, pega o caderninho que eu vou te dizer o que você tem que fazer. É isso que eu quero que você sinta Jesus fazendo isso essa semana com você. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é, o primeiro e se. E se em vez de eu gritar, eu me calar. O primeiro dia foi o dia da revolta. O primeiro dia foi o dia que eu me vi, sabe? Gente, vocês não me conhecem muito, né? Mas quem me conhece há bastante tempo, meu irmão inclusive, veio lá de Santa Catarina, está aqui, ele me conhece há muito tempo.
Eu sempre fui muito explosivo. Então, essa semana eu já me vi jogando a mesa e quebrando tudo. Na minha cabeça eu estava muito irado, eu já estava indignado. Mas eu pensei, não vai resolver nada. Isso é bom que a maturidade traz algumas coisas para nós, né? Mas melhor ainda, quem tem mais de 30? Não ergue a mão aí. Melhor de tudo é você aprender isso com 22, 23, 24. Não tem que esperar 33 anos para aprender. Eu falei, Deus, e se em vez de eu me irar, eu resolvi ficar calado? E quem fez o devocional dessa semana foi incrível, né? Cara do céu, aquele devocional estava muito ungido, rapaz. Muito melhor, Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, diz assim: muito melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade inteira. Gente, mais vale controlar as emoções do que ganhar uma cidade inteira. Naquele momento eu pensei, Deus, qualquer coisa que eu fizer, por mais que eu ache que é certo, ficar calado ainda é melhor. Porque quando a gente está discutindo com uma pessoa e as duas têm visões certas, a gente nunca chega num consenso. Porque uma hora a gente vai se irar. E aonde há ira, a gente já quebra um princípio ali. E nessa semana eu falei, tá bom, Deus, se em vez de gritar eu ficasse calado, o que você vai me ensinar? Só que o problema, gente, que Jesus foi me ensinar todas as vezes essa semana era 11 horas da noite, em vez de me ensinar 11 horas da manhã, não, tinha que passar a prova, né, daí no final do dia vinha o resumo. E eu fiquei quieto, resolvi ficar quieto, resolvi aprender, e naquele dia eu aprendi algo muito importante. Quando Jesus, ele vem e olha para você e fala, filho, você poderia ter ficado bravo, você estava no seu direito. Você poderia muitas vezes ter me chamado para uma conversa e no momento de oração você ter falado o que estava na sua cabeça, mas você optou por ficar quieto. Então hoje eu vou te ensinar algo, e Jesus me ensinou isso, sobre coisas que Ele libera na nossa vida, sobre governos que Ele libera na nossa vida, quando em vez de nós gritarmos, nós resolvemos ficar calado. Isso vale não somente para as coisas que você está passando consigo mesmo, mas eu sei que muitas vezes na idade de vocês têm muitas lideranças sobre a vida de vocês, e a liderança de vocês vai mandar fazer coisas que vocês vão ficar possessos de raiva. O pai, o chefe, o professor, que você poderia agir de uma maneira diferente, mas que a partir de hoje você resolva ficar calado, porque é muito melhor calar-se do que você ter a razão, principalmente no casamento, né? Uma cidade aberta e sem muralhas é um homem sem autocontrole. Gente, imagine antes, hoje todas as nossas cidades no nosso contexto histórico são abertas, mas imagina antes que tinha guerras, todas as cidades fortificadas, você não podia ter um acesso, porque ali aquelas muralhas estavam protegendo algo precioso. Só que isso é um homem com controle. Um homem sem controle, ou uma mulher sem controle, é como uma cidade que não tem muralhas, que não tem proteção. Deus me ensinou uma outra coisa no primeiro dia, que toda vez que eu resolvo fazer do meu jeito, toda vez que eu resolvo perder o autocontrole, eu estou vulnerável às setas de Satanás. É naquele primeiro momento eu abro brechas, para que aquilo que já estava ruim, comece a ficar pior. E é nesse momento que você se ira, é nesse momento que muitas vezes você faz coisas que você vai se arrepender no futuro. É nesse momento que você briga com o irmão, briga com a irmã, xinga o pai, xinga o professor, briga com o chefe, vai fazer hater lá no Twitter, vai postar indireta nos stories, e depois você vai se arrepender. Só que quando você tem um autocontrole, é como se Deus falasse, filho, você está dando um passo para trás, mesmo sem entender, então eu serei a sua muralha, então eu serei aquele que te guarda, mesmo que você não entenda, porque gente, eu aprendi coisas ao longo de 5 dias, eu estava no primeiro dia só,
Então, mesmo que você não entenda o que vai acontecer essa semana, que vai ficar pior, hoje você já entendeu algo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês nesses 4 e se é, e se em vez de nós revidarmos, nós optarmos por ficar calado. O segundo e se é, e se em vez de eu me abater, eu me mostrar forte. Isso eu aprendi com Deus, mas também foi uma ministração do nosso devocional. E se em vez de a gente se mostrar fraco, a gente se mostrar forte? No segundo dia, eu já estava querendo transparecer, eu já queria que os meus filhos soubessem, que a minha esposa soubesse, que o Instagram soubesse que eu estava #chateado. Mas o Espírito Santo falou: William, se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a sua fé será pequena. A gente muitas vezes nos julga ter fé pequena. Aí imagine a gente ter uma fé pequena. Aí você faz algo que diminui a sua fé. Já estava ruim no primeiro dia, fica mais difícil no segundo. Então, em vez de a gente se abater, a gente precisa se mostrar forte. As pessoas não precisam saber da dificuldade que você passa. As pessoas não precisam saber dos problemas que você vive. As pessoas não precisam saber daquilo que você está passando na sua família, no seu trabalho, dentro da igreja, na sua vida pessoal. As pessoas não precisam saber. O nosso coração ele tem que ser compartilhado com pessoas que vão pegar na sua mão e vão falar bem assim: eu vou caminhar com você até essa situação se resolver. Não adianta nada. E mexeu muito comigo. O Brunão compartilhou uma coisa no café, que ele falou, um dia eu estava conversando com uma pessoa e o Brunão falou para a pessoa bem assim: viu, muda a tua pedição, muda o pedido de oração do final, porque a gente já sabe o que você vai pedir. Isso a gente vai orar. Vamos orar por outra coisa que você está passando? Vamos orar por outro pedido? Não é que ele estava sendo insensível, é que muitas vezes a gente foca ali e fala: não, esse é o meu probleminha de estimação. Eu já me senti assim muitas vezes, como se alguém fosse me ajudar, como se alguém fosse me dar um suporte. Ah, se eu contar para essa pessoa, eu sei que essa pessoa pode me ajudar, mas ela não ajuda, porque a ajuda não acontece assim, de uma maneira forçada. Quando a gente precisa de uma ajuda, Deus coloca essa ajuda, Deus vai trazer a pessoa. Nós precisamos entender, gente, que ficar lamentando, passando pó de cinza, é uma coisa que os fariseus faziam. Hoje nós temos que crer e ter a convicção é que se Deus sabe de todas as coisas, conhece o coração, conhece coisas que nem você sabe que você conhece, Ele já deu o escape. Billy Graham dizia isso, ele falava: gente, fiquem calma, eu já li o final, vai dar tudo certo. Mas para nós, não. Aconteceu com Billy Graham, para mim não vai dar, eu preciso contar para o meu barbeiro, eu preciso contar na manicure, eu preciso contar no GA, você precisa contar no GA, claro que você precisa, é bênção. Mas você não precisa transformar isso numa série de 12 temporadas, que tem 10 capítulos em cada temporada. Você pode guardar isso para você e falar: Deus, talvez não seja o momento, eu já entendi, não adianta eu insistir. Eu tenho uma oração que eu faço a vida inteira: Deus, toda porta que eu tentar forçar, eu não entro, porque não é para mim. Então, se você está pedindo e não está acontecendo, pode ser que não é a hora de orar por aquilo. É a hora de você orar por outra coisa. É a hora de você focar em coisas que são mais importantes. E isso eu aprendi logo de cara essa semana. Eu me senti como alguém que estava tentando resolver e salvar o mundo, quando Deus falou para mim: cara, essa semana só se preocupe em uma coisa. E a coisa que eu precisava me preocupar, não me preocupei, porque eu fiquei tão ansioso com outras coisas, que eu esqueci o principal. Você e eu precisamos nos fortalecer em Cristo. Ah, William, eu vou viver uma vida de aparência? Não, você vai viver uma vida de confiança, é diferente. Você acordar de manhã e colocar um rosto de confiança, uma postura de confiança, é totalmente diferente do que você vestir uma fantasia ou viver uma encenação, é totalmente diferente.
É você se olhar no espelho e falar: Deus, eu creio no meu Redentor, eu creio naquilo que me prometeu. O pastor André Fernandes, ele fala assim, que se o cenário atual teu é diferente daquilo que Deus te prometeu, fique em paz, não acabou ainda, vai acontecer. Se aquilo que Deus prometeu para você está diferente do que você está vivendo, fique em paz, ainda não acabou. Mas nós vivemos como se o mundo estivesse acabando. Nós queremos resolver todas as coisas naquele exato momento, naquela exata semana. Quando existem coisas que levam tempo. Existem coisas que precisam ser trabalhadas. Mas a todo tempo eu estou pronto. A todo tempo eu estou preparado. Eu não estou como alguém que esmurra o ar, Paulo fala isso. Eu não estou como alguém que esmurra o ar e não sabe o que faz, se cansa e não faz nada. Está ocupado, mas não está produzindo. Você conhece aquela pessoa na empresa que é expert em estar ocupado e não faz nada? Está todo dia assim, né? Onde você está indo? Estou ocupado. Estava se apressando para ir no banheiro. Existem momentos na nossa vida em que a gente fica ocupado de não fazer nada. Isso mostra, em primeiro lugar, estamos querendo fazer do nosso jeito. É do nosso jeito, é na nossa força. Em segundo lugar, nós estamos vestindo muitas vezes uma roupa que não é para nós vestir. Você está achando que está bem, quando a tua confiança está na tua própria mão. E o segredo é: Deus, mesmo que eu não esteja bem, a minha confiança está em Ti. Gente, Deus tem algo maravilhoso e existe uma sensibilidade espiritual incrível, que você pode ser a pessoa que disfarça melhor. Se Deus precisar que alguém te abrace, te dê uma mão, te conforte, Ele vai colocar uma pessoa que, numa olhada, Ele vai falar assim: você está bem? Eu sinto que você não está bem. É sensibilidade do Espírito Santo. Você não precisa acordar de manhã e não passar rímel na cara. Não precisa. Você não precisa acordar de manhã e vestir uma roupa mais ou menos para as pessoas falarem bem assim: ah, todo dia você vem bem arrumado e hoje você não veio. Está tudo bem? Não está bem. Eu briguei em casa. E às vezes você vai contar para a maior fofoqueira do trabalho: droga, errei. Isso é péssimo, isso acontece. Isso aconteceu comigo várias vezes. E acho que vai acontecer algumas vezes, porque a gente é teimoso, né? A gente não aprende tudo numa pregação. Poderia ser, né? Vamos fazer um intensivão aí, pegar alguém de uns 90 anos para ministrar sobre a vida. Mas a gente não aprende. 40 anos ou 40 dias. Você tem a opção. 40 anos ou 40 dias. Os estudiosos dizem que o povo no deserto, a caminhada era de 40 dias. Eu não sei se vocês já deram um Google, mas hoje, por acaso, eu vi a rota que o pessoal fez do deserto. Gente, parecia umas formiguinhas assim, destrambelhadas. E eles ficaram 40 anos por quê, gente? Porque Deus disse: vocês são uma geração incrédula. Eu já fiz diversas maravilhas para vocês e vocês insistem em duvidar de quem eu sou. Porque ali eles não estavam duvidando de Moisés, eles não estavam duvidando do livramento, eles estavam duvidando de quem Deus era e para onde Deus estava levando eles. Aí Deus fala bem assim, que aquela geração não iria entrar na terra prometida. Então, enquanto não morreu o último, eles não entraram, exceto Josué e Calebe, que tiveram coragem e acreditaram em Deus e na promessa dele. Na nossa vida, em algumas áreas da nossa vida, nós vamos passar 40 anos, quando Deus fala, e olha para nós e fala: você só precisava passar 40 dias. Só que daí você vai chegar nesse dia e vai falar bem assim: e se eu tivesse feito diferente? Só que hoje é o e se. Todo dia, na segunda, na terça, na quarta, eu tive que dizer e se. E eu só fui entender que era um teste depois que o teste passou. Isso é ruim com Deus, porque você só sabe que é um teste depois que você passou pelo teste. Porque se você sabe que é um teste, você fala: Deus, você está de arte, é um teste, né? Mas quando você não sabe, aquilo que Deus plantou no teu coração vai vir para fora.
Porque esse é o teste. É saber se o que Ele plantou no teu coração é verdade, ou não passa de algo superficial. Todo dia, em toda situação que você precisar decidir algo, se pergunte, e se Deus estivesse me ensinando agora e eu tivesse que tomar essa decisão, como seria? 40 dias ou 40 anos. Outra coisa, às vezes não é pela nossa falta de entendimento. A gente vai ficar rodando 40 anos. Às vezes é pela incredulidade do nosso coração. Com Deus foi assim. Não foi porque eles não entenderam o que estava acontecendo. Porque muitos entraram na terra prometida e não entendiam. É porque eles negaram o Salvador. Eles negaram a pessoa de Deus que estava conduzindo eles. Nós somos assim. Às vezes Deus fala, não faça isso, não aceite esse emprego, não namore, não faça essa faculdade. E nós falamos, não foi Deus quem falou. Nós não estamos errando na tomada de decisão. Porque se você comete um erro debaixo de um temor de Deus, você vai caminhar ali 2, 3 anos e Deus vai falar, filhos, você já está sentindo que você está no lugar errado, né? E você vai falar, Deus, eu estou sentindo, né? Acho que eu tenho que voltar para o meu lugar. Agora, quando você duvida dele, Deus fala, vou ter que colocar esse amiguinho numa escola aí. Uma escola de 2 anos, 3 anos, 10 anos. Aí a gente fica nessa escolinha na faculdade, nos relacionamentos, no ministério, na nossa vida familiar, financeira. A gente fica nessa escolinha, porque Deus está falando, cara, você ainda não entendeu. Você não entendeu não o que eu quero te ensinar, você não entendeu quem eu sou. Toda vez que você precisa de um socorro, não é a mim que você vem procurar. Você tenta fazer com o teu braço, você tenta fazer da tua forma. Quando você deveria, em primeiro lugar, vir a mim. E eu gosto muito de trazer essa ilustração, porque 40 anos ou 40 dias a gente vê na Bíblia. 40 anos, gente, 40 anos, você tem noção disso? É muito tempo. É muito tempo. Eu ouvi um testemunho de um amigo meu que ele falou, cara, agora eu estou começando a colher frutos de 10 anos atrás. Naquele momento que ele falou isso, é como se eu tivesse aberto assim, um mundo paralelo, e eu comecei a pensar, Deus, aonde você estava na vida desse cara que em 10 anos você não ensinou ele? Olha o que eu estava perguntando, eu estava desacreditando de Deus, eu estava fazendo exatamente o que eu precisava aprender. E é isso que a gente faz. Deus, aonde você estava quando eu tomei aquela decisão? A culpa de tomar a decisão errada é tua, mas você coloca a culpa em Deus. Aí Deus ele é amoroso, mas chega uma hora que Deus olha para nós e fala, eu já te ensinei, eu já te mostrei, já mandei profeta no YouTube falar com você e você não aprende. Vai ter que ir para a escolinha de novo. E eu estava cansado na segunda-feira de ter que voltar e ser forte nas escolinhas da vida. Isso cansa a gente precisa aprender a ser humilde e falar, Deus, eu não sou forte coisa nenhuma, se bobear eu caio, mas aperfeiçoa em mim, aumenta a minha fé. O terceiro é, e se no lugar do orgulho, operar a humildade. Essas 3 mexeu muito comigo, porque fala sobre tomada de decisão, mas essa principalmente mexeu demais comigo. Às vezes a gente está certo e a gente precisa se humilhar, para aprender algo diferente. Quantas vezes Jesus não teve que se humilhar? Quantas vezes Jesus não teve que fugir dos lugares mesmo certo? Quantas vezes Jesus não teve que dar um passo para trás ou não dar a resposta que ele gostaria de dar, porque eu preciso ganhar o meu irmão, então se eu der essa resposta eu vou perder o meu irmão. Quantas lutas na nossa vida trata sobre o orgulho? O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? Quando na verdade nós deveríamos pensar, Deus, o que o Senhor vai pensar de mim se eu não fizer isso?
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se nós entrarmos na presença de Deus com arrogância, ou se nós estivermos tentando consertar as coisas com arrogância, Deus não vai deixar a gente aprender aquilo que a gente devia aprender. Porque a gente está tentando fazer de um jeito onde não fira o nosso ego, onde não nos deixe vulnerável. Essa semana, acho que foi domingo, eu e a Marissa viemos servir e a gente discutiu vindo do meu pai, acho que era. E cada um estava com uma razão, 50% para cada lado. E aquilo começou a ferir meu coração. E eu falei, Deus, eu vou ter que servir o Senhor, mas eu não vou dar o braço a torcer, eu vou servir orgulhoso hoje. Aí Deus falou bem assim, a palavra, e Deus ministrou no meu coração assim, você está indo para lá fazer o quê? Aí eu falei, estou indo lá para servir, como uma oferta. Ele falou, mas é engraçado que na palavra de Deus fala bem assim, aquele que vai ofertar algo e tem algo contra o seu irmão, primeiro volte, peça perdão, depois vai e faça a oferta. Você está querendo me servir sem pedir perdão? Eu falei, Deus, droga, o senhor está certo. E vindo para cá, eu pedi perdão para a Marissa e falei, a gente precisa se consertar nisso. E eu sou o cara que gosta de conversar. Eu sou o cara que gosta de ir lá e resolver as coisas. Guardar rancor não é comigo, eu detesto isso. Eu prefiro sentar com a pessoa e resolver, e depois que eu converso com a pessoa, morreu aquele assunto. Para mim está resolvido. Se a pessoa fala, está resolvido? Eu falo, está resolvido, eu tiro aquilo do meu coração. Mas naquele dia eu falei, Deus, eu estou cansado de ser forte. Lembra do primeiro dia? Falei, estou cansado de ser forte, hoje eu não vou pedir. Mas não teve jeito, Deus queria me ensinar algo. E naquele momento eu tive a sensibilidade de entender, eu falei, cara, eu não posso ofertar o meu tempo aqui, desse jeito. A gente precisa, muitas vezes, gente, ser humilde. Nós deveríamos ter uma vida de humildade, mas eu sei que nós somos seres humanos, a gente não consegue isso com uma naturalidade. Algumas vezes precisa ser forçado, né? Mas Deus resiste todo aquele que é soberbo. Mas quando você diz, Deus, aqui dentro tem um pouco de orgulho, mas hoje eu dou um passo para trás para aprender algo novo, Deus vem com a graça dele. Ele vem com a misericórdia dele. E tudo muda. Tudo muda. Se você seguir esses 3 pontos, tudo contribuirá para o melhor de Deus para a sua vida. E por que eu digo isso? Porque ao longo dos dias eu consegui perceber algumas coincidências. Eu lia o devocional e eu falava, nossa Deus, parece que é exatamente isso que o Senhor está querendo me ensinar hoje. Aí eu ia para o YouTube, ouvia uma ministração, ouvia uma música e parecia que aquilo começava a bater. E daí eu lembrei de Romanos 8, no capítulo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje, fazendo essa ministração, eu percebi uma coisa, quando a gente entende esses 3 ICs da vida, Deus vai começar a colocar sinais para que a nossa caminhada seja mais fácil. É aquela pessoa que vai falar algo para você e vai falar, cara, que coincidência, Deus ministrou isso no meu coração. Aí Deus olha e fala, não é coincidência, é eu que mandei a pessoa aí. Ou você dá um play no vídeo e fala, gente, que coincidência. Ou aquele amigo que sempre manda aquelas mensagens no WhatsApp e manda para você. Eu sei que você tem um amigo assim, eu tenho um amigo assim, toda manhã manda uma mensagem. Às vezes eu finjo que eu leio. Tem dias que você fala assim, cara, eu não vou ler tudo essa mensagem. Mas naquele dia você lê. E por coincidência, era exatamente o que você precisava. É exatamente isso. Se nós entendermos os 3 ICs, Deus vai começar a contribuir com pequenas coisas. É uma pessoa que liga para você e nunca te ligou, é uma pessoa que manda uma mensagem e nunca mandou, ou é aquele seu amigo do trabalho que sabe que você é cristão, mas naquele dia resolveu falar algo para você. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu amigo. Todas as coisas começam a contribuir e a nossa caminhada começa a ficar mais forte e a nossa fé começa a ser aumentada. Você começa a pensar, uou, não é que Deus vê eu mesmo? Não é que Deus existe? E eu falo isso porque eu sei que existem várias pessoas que têm vários níveis de experiência com Deus.
Tem gente que, se Deus der uma soprada no vento, você já olha a brisa e fala, nossa, Deus está aqui. Tem outras que a pessoa fala, eis que te digo, e você não acredita. Existem níveis de entendimento, eu sei. A gente precisa estar sensível. E o último e se de todos, e se em vez de sofrer com ansiedade, eu resolver confiar e descansar? Esse é o mais difícil, né? Agora você pode se acusar aqui. Quem que tem ansiedade aí? Sofre de ansiedade? Ou vamos ter que fazer vamos ter que fazer um culto sobre ansiedade, hein, Tiago? Gente, eu sofro demais. Só que eu tenho picos de ansiedade. Tem meses que eu passo assim e não tenho ansiedade nenhuma. Mas tem vezes que parece que ela me abraça assim. Eu falo, Deus, que coisa demoníaca isso. E é demoníaco mesmo, né? Porque não vem de Deus. Mas a gente, às vezes, trata a ansiedade como uma amiga. Ou um amigo, já estou acostumado com ela não faz nada para mim, ela é boazinha, eu só dou uma chorada, ouço umas músicas emo, mas está tudo bem. A gente já está acostumado com isso. Só que toda ansiedade revela uma falta. E nós que somos cristãos, essa ansiedade denuncia a nossa principal falta. É a falta de confiança em Deus. É a falta de amor, é a falta de intimidade com Deus. Eu aprendi essa semana que às vezes confiar é falar assim, beleza, o que acontecer, aconteceu. Beleza, o que aconteceu, para bem ou para mal, aconteceu. Não é no sentido literal, mas às vezes é assim. Porque se você ficar tentando consertar as coisas, vai ficar pior. Você precisa sentar e falar, Deus, para o bem ou para o mal, todas as coisas vão cooperar. Eu vou aprender de alguma maneira. Eu preciso descansar. E eu sei que vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas na hora que a ansiedade bate, a gente esquece. Mas eu quero que o Espírito Santo ministre ao teu coração, que quando a ansiedade bater de novo, você pelo menos pare e fale, Deus, e se, em vez de eu ficar ansioso agora, eu resolver confiar em Ti? E se em vez de eu estar ansioso e ir para o Instagram, eu ir ler um livro, eu ir ler a Bíblia, ou ir assistir The Chosen? E se eu fizer algo diferente? Na confiança, a entrega, é só isso que Deus precisa. Quando Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, na mão de outra pessoa não ia servir para nada, mas na mão dele é tudo que ele precisava. Então Deus, Ele só precisa que a gente entregue. As minhas orações, quando eu estou com muita raiva, assim, sabe, indignado, são orações simples, e que eu falo, Deus, beleza, faça do jeito que o Senhor quiser, ou eu perdoo fulano, ou perdoo ciclano. Porque se a gente ficar tentando fazer Altíssimo e soberano Deus, eu perdoo a irmã que me feriu, Deus vai olhar e falar, filho, eu já sei o que passou na sua cabeça, a tua boca está dizendo algo que na sua mente não está. Eu só preciso que você entregue. Deus, eu perdoo aquele ser lá. Jesus, aquela situação lá está nas suas mãos. Deus só precisa que você entregue e do jeito que está no teu coração. Sério mesmo, gente, eu me imaginei virando a mesa do meu escritório assim, quebrando tudo, não quero mais trabalhar com isso. E eu resolvi orar e falar, Deus, eu entrego até essa ira que eu estou sentindo aqui agora. E era do jeito que eu podia orar. E Deus veio com a graça dele. No momento que você resolve entregar, existe uma graça de Deus. No descanso há refrigério. Deixa eu ler esse Mateus. Sempre tem que ter um versículo, né, para a oração ficar, para a ministração ficar bíblica, né? Eu sempre penso isso. Mateus no capítulo 11. Eu vou ler uma versão diferente, tá? Eu não me converti ainda à NVI, mas eu vou me converter ainda um dia. Mateus no capítulo 11, 28 a 29, diz bem assim:
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. Jesus, ele fala isso como o próprio Deus. Não é o William falando para vocês, entreguem o problema de vocês para mim, porque eu sou um cara manso. Não, é o próprio Deus. É o próprio Deus que fez todas as coisas. Ele diz para nós, se você está passando por um momento difícil, entregue isso para mim. Pegue o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. Entregue isso que você insiste em fazer com as suas próprias mãos, e está pesado, para mim. Gente, qual que é a dificuldade que a gente tem? É o próprio Deus que fez todas as coisas. É o Deus que você adorou com a sua boca aqui. É o Deus que você julga no seu coração, que vai voltar um dia e você vai morar no céu. É esse Deus. Mas nós temos uma dificuldade de trazer essa versão humana para nós. Mas isso só vem através da fé. Teve um dia que eu olhei para dentro de mim mesmo e falei, Deus, aumenta a minha fé, porque agora, nesse momento, eu acho que eu não tenho fé nenhuma. Não que o Senhor vai me socorrer, porque eu já vi o Senhor me socorrer várias vezes, mas eu não tenho fé que o Senhor vai mudar esse problema, porque eu não quero mais ficar tendo que resolver esse problema. E naquele momento eu falei, Deus, me ajuda com a minha falta de fé. Foi engraçado que eu assisti o The Chosen à noite, e à noite era o dia que Jesus falava com os discípulos, e os discípulos falavam assim, mestre, me ajuda com a minha falta de fé. Eu falei, nossa, que coincidência. O que para nós é coincidência, para Deus é provisão. O que para nós é algo que passa desapercebido, para Deus Ele arquitetou algo grandioso para aquela pessoa passar naquele momento, ou para você clicar naquele botão, ou para você ver aquela mensagem. Existiu algo complexo no reino espiritual para que aquilo acontecesse. Quando a gente vê o anjo levando a ministração para Daniel, ele diz, Daniel, meu amigo, no primeiro dia que você orou, Deus já deu a resposta, mas eu fiquei preso lá, lutando com o piazão lá, 21 dias. Deus arquitetou tudo. E gente, sabe o que eu acho engraçado? A gente fala, vou fazer o jejum de Daniel. Mas vocês sabem qual era o jejum de Daniel? Essa é profunda, hein? O jejum de Daniel era até que a resposta chegasse. Durou 21 dias, mas poderia ter durado 30. Daniel orou. A resposta veio. Às vezes a gente fala, vou fazer o jejum do William de 2 dias. E Deus fala, não, mano, a bênção está presa no reino espiritual, você precisa acessar ela. É 2, é 3, é 4, é 5, é 1 ano, são 2 anos, 3. A gente não sabe, mas a gente precisa crer, Deus, eu entrego e eu descanso. Eu não paro de lutar, mas eu descanso. Nós precisamos saber separar isso. Não traga Jesus para o nível da sua dificuldade. Nós fazemos isso várias vezes. Nós tentamos remoer aquilo com Deus e trazer Deus para uma conversa tão rasa, que Deus olha para nós e fala, cara, sério mesmo que você quer que eu desça aí? Para resolver isso? Por que você não pede para aumentar a sua fé e você vem aqui comigo? Um dia alguém falou para mim bem assim, William, por que você fica orando para Deus abençoar os teus caminhos? Por que você não anda nos de Deus? Eles já são abençoados. Se Jesus já escreveu todos os nossos dias, por que a gente não vive o que Ele escreveu? Nós temos o livre-arbítrio de viver o que a gente quiser. Por isso que a gente fica falando, Deus abençoa os meus planos. E Deus olha para nós e fala, filho, ande nos meus, que já são escritos antes mesmo da fundação do mundo. Como Deus faz isso nas entrelinhas, não é papel nosso saber. Não é papel nosso. Muitas vezes você
olha para a sua vida e fala: Deus, tem algumas coisas na minha vida que não tem mais conserto. O Senhor disse que eu vou ter uma nova chance. Mas lá no começo, então, não estava igual está agora. Como que isso vai acontecer? O Senhor sonhou com isso? Eu tinha que ter sofrido mesmo? Quando você tenta fazer esse tipo de questionamento para Deus, Deus, será que eu tinha que ter passado por isso? Você não está desacreditando daquele momento, você está desacreditando de Deus. Nós temos que parar e falar: Deus, não importa o que você teve que consertar no meio do caminho, não importa o que aconteceu até eu chegar nessa decisão. O momento agora é: e se eu tiver que tomar essa decisão nos caminhos do Senhor, como seria? É isso que a gente tem que fazer. Deus, e se agora eu tiver que escolher uma faculdade, como está no plano original? E se eu tiver que casar, como está no plano original? Eu me lembro que quando eu quis namorar, a minha oração, gente, é o segredo, vou ensinar para vocês aqui, ó. Dá certo, vai por mim que dá certo. Eu me lembro do dia que eu orei isso. Eu falei: Deus, eu sei que existe alguém orando por mim, eu sei. Me torne essa pessoa. Essa foi a minha oração. Me torne essa pessoa, porque se tem alguém orando, existe uma qualificação ali. Eu quero me tornar essa pessoa. E a gente faz essa oração todos os dias para o nosso filho. A gente fala com eles bem assim: Deus, nos ajuda a aprender o que o Senhor tem preparado para o dia de amanhã. Nos ajuda a ser a pessoa que o Senhor preparou para o dia de amanhã. Porque o dia Ele já conhece. Ele já sabe, Ele já está no futuro. Agora, Deus, existem coisas que eu vou precisar acessar amanhã. Como eu faço isso? Me prepare hoje. Essa é a nossa oração. Você precisa casar, você precisa arranjar um emprego, você precisa aprender alguma coisa. Deus, me prepare para isso. Quer fazer missões e não sabe falar inglês? Não é Deus, derrama a sua língua do inglês aqui. Não, mano, é Deus, me prepara para isso. Vá aprender inglês. Deus, me dê disciplina para eu não desistir no 3º mês do verbo to be. É isso, gente, é a gente se preparando todos os dias para aquilo. Só que é difícil. É difícil, né? Quando a gente vê ali, muitas vezes os nossos amigos tendo sucesso em coisas que a gente não consegue ter. E você olha e fala: Deus, eu já estou nessa há tanto tempo, por que para mim não é? Aí Deus olha para você e fala: porque você não aprendeu aquilo que Ele já aprendeu. Ele acessou com tanta facilidade, você ainda não. Você precisa acessar isso. Você precisa aprender isso. A gente precisa ter essa sensibilidade. Em todos, e aqui é para acabar mesmo, e essa foi a parte mais incrível, sabe? No último dia eu me constrangi, gente. No último dia eu me constrangi. Ontem foi o último dia que Deus ministrou no meu coração todos os dias. Eu me constrangi, porque eu pensei: Deus, isso eu já aprendi. Por que eu estou tendo que aprender de novo? É como se eu tivesse vergonha de Deus estar me ensinando. Como se eu estivesse me aconselhando com alguém e a pessoa falasse, você olhasse para aquela pessoa e falasse: eu já sei que você me ensinou isso várias vezes, eu estou até com vergonha de ter que aprender isso. Ontem eu chorei à noite, falando: Deus, o seu amor me alcança todas as vezes, e todas as vezes que Ele nos ensina é através do amor. E eu quis ser bem enfático aqui, em todos, absolutamente em todos os momentos da sua vida, o olhar de Jesus para você, sempre, será um olhar de amor. Até mesmo quando você olha para Ele e acha que Ele está irado porque Ele está te ensinando algo, Jesus está olhando para você com um olhar de amor. É difícil a gente entender e é difícil a gente aterrissar isso à nossa humanidade. Mas tudo que Deus nos ensina e nos aperfeiçoa é com um olhar de amor. Nós precisamos aceitar isso, porque o amor de Jesus em nós muda tudo. Você passa pela prova dando glória a Deus literalmente.
Você está ali sofrendo, mas você está vibrando por dentro. Você está perdoando a pessoa que você acha que a pessoa não merece. Fala, Deus, obrigado porque eu estou perdoando, glória a Deus. A pessoa não vale nada, mas você está crescendo em Deus. Você está crescendo porque você olha para Ele, você vê amor, e é como se aquele amor abraçasse você. Sabe como a ansiedade abraça nós? E você deixa ela de lado, daí vem Jesus e Ele abraça você. Ele coloca você numa bolha assim. E essa bolha está cheia de amor. Nessa bolha você consegue acessar a tua identidade. É nessa bolha que Deus fala para você bem assim, espera mais um mês. E você fala, Deus, eu esperaria até um ano. Aí Jesus fala, amém, espera um ano então. A gente está tão cheio de convicção, que a gente dá até uma alongada no processo. É isso que Jesus quer fazer. E eu queria orar com você. Queria que o louvor subisse hoje. Agora, eu nem pedi para tocar um fundinho, né, para você ver como Deus está aqui mesmo, né, nem precisou de um adereço musical aqui. Ai, ai. Gente, eu sei que é tão fácil eu vir aqui ministrar, mas eu me ajoelhei ali, comecei a chorar, porque eu falei, Deus, será que isso que eu vou ministrar é meu? Ou será que o Senhor tem algo para fazer aqui hoje? Nós vamos ter dificuldades todos os dias, gente. Eu gostaria de saber que eu não vou passar por nenhuma dessas dificuldades que eu venci. Mas eu sei que Deus não vai me privar disso. Eu sei que vão passar essas dificuldades e eu vou passar com mais facilidade na próxima. Mas vou passar. Você muitas vezes vai passar por dificuldades que você passa na sua família. Pô, Deus, eu nasci na família errada, droga. Para você está difícil hoje. Mas se você resolver, e se Deus, e se você me capacitar, ao longo dos anos, vai ser muito mais fácil você passar por isso. Vai ser muito mais fácil você acessar lugares, vai ser muito mais fácil você orar por pessoas, vai ser muito mais fácil você ter novos sonhos, porque, e se Deus fizer algo novo, hoje na sua vida? E se você vê a vida agora, de uma maneira diferente? E se você não precisar de um chão para andar sobre aquilo que Deus mandou você andar, e você começar a andar através da fé? E se Deus quebrasse o seu orgulho hoje e começasse a colocar humildade dentro do seu coração? Seria mais fácil tomar decisões. E se Deus tirasse a ansiedade do teu coração, que faz com que você faça cagada em cima de cagada? E se Deus tirasse isso? Deus está aqui, Ele pode fazer todas as coisas. Eu acredito que a gente precisa acessar. E aquele que tem fome e sede, venha, porque na casa do Pai tem o que comer. Eu quero que você se coloque em pé agora. Eu quero fazer uma oração junto com você. Se você quiser vir aqui à frente, você venha. Se você quiser ficar aí, você fique. Mas se na sua vida você está cansado de ser forte, eu quero que você venha aqui na frente, porque Deus vai ser a sua força a partir de agora. Se você está cansado de se sentir sozinho, Deus, parece que toda vez que eu estou nessa prova, eu sinto que eu estou sozinho. Eu quero que você venha aqui na frente, porque o Espírito Santo vai te abraçar e vai mostrar que Ele está com você. Se você às vezes quer fazer do seu jeito porque você é uma pessoa ansiosa, eu quero que você venha aqui na frente e que Jesus abrace você e traga refrigério, traga tranquilidade ao seu coração, traga paz. Se você muitas vezes se sente perdido na tomada de decisão, para você parece que toda decisão é de vida ou morte, eu quero que você venha aqui, porque o Espírito Santo vai derramar sobre você sabedoria na tomada de decisão. Se você é uma pessoa que toda vez fica olhando a vida dos outros e comparando a tua vida,
eu quero que você venha aqui na frente, porque o Espírito Santo, Ele escreveu uma história e Ele quer entregar o acesso dessa história nas suas mãos agora. Ele quer entregar para você a sua identidade, que entende que o seu caminho não é igual ao dos outros, mas nem por isso é menor. Eu quero que você ore do jeito que você puder. Se você não puder, se você só quiser chorar, que você chore. Se você não sabe o que falar, que você fique em silêncio. Se existe ira aí no seu coração, que você fale: Deus, eu quero ficar quieto aqui. Eu estou gritando por dentro, não socorre, mas eu quero ficar em silêncio. Que você ore do jeito que você quiser. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser extravasar da maneira que você quiser, você tem a liberdade agora.